Muitas vezes, para talvez eu dobrar um faturamento, eu preciso investir 30% a mais em marketing. Eu não preciso dobrar o número de funcionários, comprar o dobro de computadores. O percentual de pessoas que estão, de fato, procurando novas necessidades para o seu estabelecimento, no final das contas, acaba sendo pequeno, não é? É mínima, na verdade. Ínfimo, né? quase insignificante. Com certeza. E eu falo que, sim, você quer assim, ter sucesso nesse mundo? Então, seja apaixonado pelos problemas das pessoas. Resolva os problemas. Primeiro identifique os problemas e depois você pensa na solução. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Caminhos para o Seu Sucesso. Assunto de hoje é um dos assuntos mais legais que tem na atualidade. Já viu falar de podcast? Já viu falar de unicórnio? Você não sabe nada do que nós estamos falando? Você vai ver como o assunto é bacana. Meu convidado de hoje, Vitor Martins, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar a falar, pessoal, vocês vão esquecer, então vai lá embaixo. Curte, compartilha, avisa a mãe, cachorro, gato, galinha, vovó, vovô, titia, todo mundo que o assunto é bacana. Vitor, antes da gente falar qualquer coisa, se apresenta para o nosso pessoal, por favor. Obrigado, Joel. Primeiro, agradecer o convite. Prazer vir aqui trocar uma ideia com você, né? Bater um papo. Vitor, pai da Lara e do Arthur, casado com a Bruna. Eu trabalho já há 12 anos no Sebrae. E dentre as minhas áreas que eu atuo, hoje estou muito forte com a questão de inovação, startups, empresas de base tecnológicas, mas já fiz de tudo um pouco. Já trabalhei com projetos desde dentista, reparação automotiva. Então eu falo que no Sebrae você tem que estar preparado para atender uma rádio comunitária ou uma indústria mecânica. Então, e se reinventando. A todo momento. Bom, se nós estamos falando de startup e reinvenção, as coisas caminham juntas. Ô, Vitor, até para que a gente comece o nosso bate-papo, para o pessoal que está chegando agora, que não sabe do que nós estamos falando, de maneira bem objetiva, o que é essa tal de startup? Tá, vamos lá. Tem várias definições, viu, Joel? Mas uma que eu gosto bastante é a seguinte. Um conjunto de pessoas. Por que um conjunto de pessoas? Porque dificilmente você cria uma startup de sucesso sendo só você. E por que isso ocorre? Muitas pessoas elas têm características específicas. Então, quem é um bom vendedor muitas vezes não sabe programar um aplicativo. Quem sabe programar muitas vezes não sabe vender. Então, é um grupo de pessoas que se complementam e que buscam um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? É uma forma de ganhar dinheiro, tá? Que seja repetível. O que é ser repetível? Que eu preciso de mais de uma vez na vida daquilo. E que seja escalável. E esse escalável, essa frase final, para mim é o grande segredo. O que é ser escalável? É você vender mesmo dormindo. Então, por exemplo, um advogado é excelente, mas ele não tem escala, porque ele só ganha nas 8 horas, 9, 10 horas que ele trabalha. Um consultor, qualquer ele que seja, só ganha nas 8, 9, 10 horas que ele trabalha. O dono de uma startup, ele pode estar dormindo e estar vendendo na China. Entendeu? Então, basicamente é isso. Um modelo de negócio, um grupo de pessoas que buscam um modelo de negócio seja repetível e escalável. E dando exemplos, Uber, né? Repetível. Quantas vezes a gente não pega um aplicativo de carona, outras coisas? E o dono do Uber, você sabe quem que é? E ele está lá, dormindo, acordado, mas vamos lá. Dinheiro. A ideia é tentadora. Tá? Um grupo de pessoas, eu vou pegar só as primeiras palavras suas, mas para te provocar mesmo. Um grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro. Eita ferro! Assim, eu consigo juntar um monte de grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro. Tem necessariamente por trás a questão tecnológica. Exatamente. Para poder ser escalável, dificilmente você consegue sem tecnologia, Joel. Então, imagina uma pessoa, sou dono de uma padaria. E deixar bem claro, tá? A gente está falando de startup e tem um negócio que eu sempre falo para quando eu estou atendendo startup, com quem quer falar do assunto, primeiro eu falo assim, primeiro desgourmetiza, tá? O que é desgourmetizar? As pessoas acham sexy
falar que é dono de uma startup. Sabe assim? É Não, essa eu não charmoso. escutei ainda. É charmoso. Eu sou dono de uma empresa de base tecnológica. Tenho para essas pessoas o charme. E esquecem que o modelo tradicional é tão importante quanto. É tão importante quanto. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui não é para falar que startup é um bom modelo e modelo tradicional, padaria, restaurante, é ruim. Os dois, eles coexistem, tá? Sem querer fugir do assunto. Não, já fugindo, mas até mantendo no assunto. Porque hoje essa expressão escalar, ela está muito em voga. E você não precisa necessariamente, para escalar, isso acontecer durante o sono. Sim. Por exemplo, você falou de advocacia, tem advogados com o advento desse boom digital que teve recentemente, eles continuam trabalhando suas 8 horas, mas as opções de clientela, por exemplo, aumentaram absurdamente, porque antes você tinha só essa necessidade física, então você consegue escalar, até para pegar essa sua fala de que no desgourmetizar, que também os dois modelos de negócio são viáveis, você consegue escalar também de outras formas sem ser necessariamente como startup. Estou falando besteira? Não está falando, mas é que você está falando da escala de obtenção de cliente. Sim, Clientes e rendas, isso. Que é uma escala. E na startup, além da obtenção de cliente, é na operacionalização do negócio também. Tá. Então, por exemplo, esse caso que você comentou do advogado, ele consegue buscar clientes em vários locais que talvez antes ele estava ali muito próximo à cidade dele, vamos dizer assim, a região. Só que ele não consegue atender 200 clientes. Perfeito. Entendeu? Já uma startup, que a gente chama de legal tech, uma startup do meio jurídico, ela conseguiria fazer isso, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o que é ser escalável? Eu acho que é um exemplo bem bacana que eu gosto de sempre falar para o pessoal para ter um entendimento fácil. Então, imagina que você é dono de uma padaria, Joel, e que sua padaria está indo muito bem, só que você fala assim, eu tenho um sonho aqui de dobrar o faturamento dessa padaria. Tá? O que você vai precisar para dobrar o faturamento, além de, obviamente, ter mercado, né? Talvez você vai ter que contratar mais um padeiro, porque aquele que você tem, talvez ele dê conta de produzir aquilo por dia e já está no topo, né? Com certeza você vai ter que comprar mais insumo para poder produzir mais pão, mais doce e assim por diante. Talvez você vai ter que fazer investimento em infraestrutura para mais um forno, enfim, não entendo tecnicamente, mas o faturamento da sua padaria para dobrar, o custo variável, ele tem que dobrar praticamente junto. Perfeito. Numa startup, não. Muitas vezes, para talvez eu dobrar um faturamento, eu preciso investir 30% a mais em marketing. Eu não preciso dobrar o número de funcionários, comprar o dobro de computadores. Ou seja, a tecnologia me permite dar um boom no faturamento. Isso estou falando assim, em quem consegue, né? Não estou falando que é fácil. Sim. Dar um boom no faturamento e a linha de custo variável, que é aquela que varia de acordo com o faturamento, não precisa necessariamente Você acompanhar. tocou num ponto que é muito bacana. Eu já conheço, eu vou usar de propósito, tá? A sua fala do começo. Já conheço grupo de pessoas que se reuniram para ganhar dinheiro, especificamente montando startup, e essa fala só ela é extremamente oportuna. Não estou falando que é fácil, tá? Grupos de pessoas que queriam ganhar e deram com os burros na água e com ideias boas. Tá? O segredo passa necessariamente pelo conhecimento de marketing digital, de tráfego, dessa coisa toda? Necessariamente? Sim, mas não no primeiro momento. Então vamos lá, desenrola essa ideia que ela é bacana. Você falou de ideia. Você sabe, a gente, nesse meio a gente tem uma certeza. Sabe quanto que vale uma ideia, Joel? Chuta aí, se tivesse que falar um valor. Uma boa ideia? Uma excelente ideia, melhor que você conhece. Eu sei que você vai me quebrar as pernas, mas vale milhões. Vale zero. Olha lá, sabia que você me quebrar. Por que você faz isso só para me quebrar as pernas? Sabe por que vale zero? Porque uma excelente ideia com uma péssima execução. Tá. Então, assim, de boas ideias, muitas a gente recebe. E é aí que eu estou te cutucando. Muitas a gente recebe. Qual que é a grande chave? Primeiro que um outro grande diferencial da startup é que para o modelo tradicional você faz a sua empresa para o cliente.
Na startup, a gente fala que você tem que fazer com e para o cliente. O que quer dizer isso? É o processo que nós chamamos de validação. Então, antes dele aprender sobre marketing digital, funil de vendas, enfim, qualquer uma dessas partes, ele tem que ver se o que ele está criando, primeiro, resolve o problema das pessoas, é grande o suficiente para ter várias pessoas que têm esse problema, é melhor do que a solução já existente, entendeu? É uma solução boa ou a que tem hoje é melhor? E a forma que você está cobrando é a maneira que as pessoas querem pagar? Vou te dar um exemplo. Acredito que eu posso falar de marcas aqui. Pode falar, você pode falar tudo. Tá certo. Tudo. Até xingar a mãe. Eu sempre faço uma pesquisa da Netflix. Eu falo assim, quem aqui tem Netflix nas minhas palestras, nas minhas conversas? A grande maioria levanta a mão, né? Se a Netflix te cobrasse por filmes ou séries que você assiste, ao invés de cobrar por mensalidade, e vou te falar, talvez você pagaria até mais barato, porque aquele mês que você não assiste muita coisa, você está atolado de outras coisas, vida pessoal, trabalho, você assiste menos, talvez você até pagaria mais barato que a mensalidade que você paga hoje. Mas quem aqui talvez não teria Netflix? A grande maioria das pessoas levantam. Então, assim, atende um problema, tem uma solução top mundial, inclusive, usabilidade, experiência. Só que se cobrasse da maneira errada, talvez não seria o tamanho de empresa. Não sustentaria. Então, por isso que eu falo que a construção da startup, a cada 10 projetos, 9 não vão para frente. Entendeu? Isso não quer dizer que a pessoa que partiu daquilo, ela não pode usar essa experiência para um próximo projeto. Isso não quer dizer nem que a ideia é ruim, nem que o projeto é ruim. É questão de ajustes para fazer essas adequações. Justamente. Então, tem o que a gente chama, então, de validação pelo cliente. Que é basicamente assim, primeiro, antes de você... Que é um outro dos grandes diferenciais. Eu sempre falo assim, testa rápido para você errar logo para corrigir mais rápido ainda. Entendeu? Então, antigamente, essa mesa aqui, eu vou lá para o meu planejamento de desenvolvimento, vou pedir para fazer uma mesa assim, 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 assado, e eu ponho para vender e coloco o preço. E vendia. Hoje, para usar o mesmo exemplo da mesa, eu chego assim, Joel, quando você utiliza essa mesa aqui, por quais motivos você utiliza isso daqui? E aí você ia me falando, tal, por quê? De repente você ia observar e falar assim, a mesa precisa ser mais alta porque o Joel gosta de ficar mais assim para frente para conversar. Ou ela precisa ser mais aconchegante, ela não pode ter borda porque de repente tem uma criança em casa e aqui a quina pode machucar uma criança. Você vai desenvolvendo com o Joel e aí a partir disso falar, Joel, então assim, você está me falando que você gostaria desse tipo de mesa. Provavelmente eu compraria esse tipo de mesa. Igual ao Joel, deve existir muitas pessoas. Então eu estou desenvolvendo junto com você para depois eu vender para você, entendeu? Para quem não entendeu ainda o que o Victor está falando, isso nem de longe é só para startup. Não. Foi-se o tempo que você fazia, era dono de uma confecçãozinha, você fazia as roupas que você queria, cliente ia lá e comprava. Foi-se o tempo. Eu posso adorar azul peroba. Não interessa meu gosto, interessa o gosto do cliente. As adequações e essas validações, antes era uma coisa que a gente sentia muito em grandes empresas. Quando ia abrir algum negócio em algum lugar, fazia-se uma grande pesquisa de mercado, de renda, de escolaridade, de tráfego de pessoas em determinada rua. Hoje não é mais uma questão de grandes empresas, é uma questão de sobrevivência. E até as pequenas e médias, não estou falando nada, estou falando do físico, né? Não estou, é o modelo tradicional de negócios. As pequenas e médias empresas que estão um pouquinho antenadas com isso, já buscam esse tipo de validação, seja o seu negócio, venda de produtos, de serviços, porque você é muito feliz numa fala sua, quanto antes você errar, melhor. Então, antes de cair no mercado e descobrir que o pessoal não está afim de pagar aquele preço, antes de cair no mercado e descobrir que o seu produto ou serviço tem uma aceitação bacana, que a concorrência não oferece uma coisa melhor, e aí é o primeiro passo para qualquer empreendimento. Legal, muito bom. É isso mesmo. Então, assim, como você falou assim, que isso não serve só para startup, e é legal dizer que startup, na verdade, é uma cultura, não é nem uma empresa.
Então você não abre uma forma jurídica startup, entendeu? Você abre uma empresa de base tecnológica, que pode ser uma MEI, uma microempresa. Então startup é mais uma maneira de se pensar, de se agir, do que necessariamente um modelo de empresa formal, vamos dizer. Sim, então, quem é dono de um comércio, tudo isso, se tiver essa característica, então o dono da padaria. Olha que interessante, que eu já vou puxar para um gatilho aqui. Como que eu posso utilizar para um dono de uma padaria o modelo de dispensar de startup? Eu ia fazer essa pergunta, já que você está tocando tanto na ferida. Então, tem um caso muito interessante, que é de uma grande rede de fast food, tá? Mas, se quiser falar não, mas vontade, eles não falam se é Burger King ou McDonald's, entendeu? Eles só falam um exemplo. Que foi feito nos Estados Unidos, e isso é modelo de startup, na minha visão, concreto. Então, vou falar assim, eles precisavam vender mais milkshakes, tá? E o que se acreditava? Para eu vender mais milkshake, eu tenho que ter novos sabores. Então, fizeram lá um milkshake de morango, de baunilha, de cookies, enfim, vários. E não aumentou as vendas de milkshake. Uhum. Entendeu? Teve ali um boomzinho inicial, mas depois decaiu. Aí foram assim, por que a gente não vai lá perguntar, primeiro ver quem era o perfil das pessoas que compravam. Então eles foram para as lojas e foram identificar o perfil de quem comprava. Isso nos Estados Unidos, talvez no Brasil, talvez não, no Brasil com certeza seria diferente. Eles identificaram que eram pessoas sozinhas, que não consumiam no local e que pegavam no período da manhã. Olha que interessante, né? Se a gente fosse imaginar... Que doido, né? Beleza, descobriram então que a maioria das pessoas que compravam eram esse tipo de perfil. Depois eles foram para fora das lojas para abordar essas pessoas e falar assim, por que você está comprando? Qual o motivo que você está comprando isso daí, né? Qual o progresso que você busca na sua vida quando você está comprando um milkshake esse horário aqui? Descobriram que eram pessoas que pegavam para ir para o trabalho e eles precisavam de algum alimento que fizesse eles terem fome bem mais tarde e que fosse um companheiro como o rádio é. Não. Companheiro como o rádio não captei não, essa mensagem. Sei, não, mas eu digo assim, que você vai passando o seu tempo. Então, com o milkshake você vai tomando, entendeu? Não um companheiro de... Não, eu não tinha entendido mesmo, pois desculpa. Então, e cabia no porta-copo que tinha lá, então assim, aí eles falam assim, eu já tentei isso comendo banana, só que banana me dá fome já. Eu já tentei isso com o americano, né, falando, com pretzel, só que eu tenho que ficar meio desajeitado. E a banana não tem onde colocar enquanto eu estou comendo, eu não então, tenho as duas mãos livres, que doido. Olha que interessante. Então, assim, eles entenderam qual o motivo que as pessoas compravam, né? Por que elas compravam isso? Então, eles entenderam que eles não precisavam criar somente novos sabores. Eles precisavam criar uma forma fácil das pessoas pegarem, que elas não precisassem talvez nem entrar, um produto com mais viscosidade que fizesse ela ter fome mais tarde, e não era o sabor. Entendeu? Isso é pensar como startup, é eu identificar, validar com o cliente para a partir disso eu gerar uma solução que seja entregue para eles. E só engatando mais num exemplo, que é um exemplo que eu falo que a minha esposa descobriu que ela vendia pudins, né? E aí, sabe por que nós descobrimos? Por que as pessoas compram pudim? Aí você pode falar, claro, porque é um doce que todo mundo gosta, não sei das quantas. Óbvio que é isso também, mas você sabe qual que era o maior motivo de compra do pudim? Para recepcionar alguém em casa e conseguir recepcionar bem. Afunilou absurdamente o público. Entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas que compravam não era para deixar na geladeira na semana e comendo. Então, não era para consumo próprio. Era para eu receber o Joel lá na minha casa e falar assim, Joel, você é sempre bem-vindo aqui em casa. Olha o que eu estou te disponibilizando. Esse pudim aqui, tal. Interessante, né? E aí é legal que quando você consegue fazer essas sacadas de descobrir, refresca a memória. Você falou de 3 coisas que tinham que ter na startup,
Vai, Um fala. grupo de pessoas que... Não, desculpa, depois. Você falou que a necessidade do cliente, você não falou com essas palavras. Vai, fala. Primeiro é ter um problema. O problema. Então, você resolver um problema das pessoas. Isso. Segundo, é ter uma solução que seja melhor do que a que existe hoje. E terceiro, que o seu modelo de receita, né, a forma que você cobra, Show. encaixe com o que a pessoa queira pagar. E aí, você vendo essa questão da viabilidade, da validação, é uma coisa muito bacana, que quando você bota tudo isso na mesma salada, a gente, por força de sobrevivência, a gente acaba tendo que estudar coisa que a gente não descobre, que a gente não sabia. Quando você cai no mundo digital, você consegue mensurar todas essas coisas, né? Você consegue mensurar sexo, renda, idade, perfil, gama de interesses, horário que essas pessoas estão disponíveis nas redes sociais. É uma loucura. Aí você consegue colocar o pudim no colo da visita que está chegando, não é? Exatamente. Outro exemplo, quer outro exemplo legal também? Esses tempos atrás eu fui para Minas Gerais num evento de inovação. E na volta, estava voltando de carro com 3 pessoas que trabalham comigo. E aí, voltando de Minas, o que elas falaram? Preciso comprar queijo, né? Preciso comprar queijo para levar para lá. Né, uai? Exato, um queijinho mineiro, né? E aí nós paramos e essas pessoas gastavam lá, em média, dentro do meu carro, de 350 a 400 reais Desculpa, no queijo. onde que vocês pararam para comprar queijo? Em parada? Na estrada. Ah, não. Bom, tudo bem, desculpa. Não, depois eu falo. mas tinham umas lojas lá bem... É porque dependendo de onde vocês estiverem em Minas, tem tanto lugar bacana para parar na estrada comprar queijo, Não, mas não, desculpa, mas prossiga, era- não tem nada a ver com isso. Prossiga. E aí eu falei assim, caramba, vocês gastaram em média 350, 400 reais. Aí, o que eu percebi? Eles foram falando para quem que eles estavam comprando. Então eu percebi que pouco daqueles 300, 450 reais era compra em queijo mesmo. Porque quando você está comprando queijo, você está comprando para você. Você está comprando um negócio para você consumir um queijo que você gostou. 300 reais dessa compra de 350 era de presente. Que ótimo, Entendeu? que ótimo. Então, o progresso de 50 reais da minha compra era queijo. Eu quero um queijo porque eu quero consumir algo que seja gostoso, que venha ali da terra do queijo. Outros 300 reais não é queijo. Eu estou te trazendo um presente, Joel. Por quê? Porque você é querido por mim. Eu quero te mostrar que eu fui para lá e lembrei de você. A maioria das pessoas não compra imã de geladeira quando vai viajar. Elas compram e falam assim, Joel, eu estava lá na Grécia, na Europa, e lembrei de você. Para você não falar que eu não trouxe nada para você, eu comprei uma Pra coisa você não encher meu baratinha. saco, entendeu? Mas é assim, Você sabe. isso é o progresso, porque isso é muito importante para qualquer modelo de negócio. E voltando lá, porque a gente está falando como fazer isso, né, para o micro pequeno, que eu falei da padaria, fui dando um monte de exemplo. Tá. Mas é isso, é você entender qual o progresso que as pessoas vão na sua empresa para consumir. E a gente não pode ter a miopia de achar que o progresso é o produto. Não é. É o que esse produto traz para a Que a pessoa. necessidade, né? Sim. Que necessidade contempla. E é tão óbvio, é didático, mas na prática a coisa não funciona tão simples assim. Você identificar quais necessidades o seu negócio atende. Sim. Né? Aquela conversa antiga de quem vende roupa, não vende roupa, vende um monte de outras necessidades, um monte de outras carências emocionais, físicas, tudo, Status, de etc. tudo quanto é tipo, né? Mas parar para pensar além do físico, do produto e focar no cliente, mas nas necessidades do cliente, quais... Não interessa, é uma padaria? Que seja, quais as necessidades que o cliente tem que o meu produto não está atendendo, a minha empresa não está atendendo, o meu serviço não está atendendo. E aí você vai para psicologia, para direito, para engenharia, para qualquer loja, qualquer tipo de estabelecimento. Você lembra, faz tempo que eu não vejo. Antes tinha uma série que passava, eu não sei, um documentário, acho que é um documentário que fala, de um pessoal que ia em alto mar para pescar aqueles caranguejos gelados, aqueles caranguejos gigantes. Você lembra disso? Sim, né? eu assisti, inclusive. Mas não tem mais. Não, tem sim. Tem? Bom, se não tem, faz pouco tempo que acabou. Tá. A empresa é um restaurante, acho que vende isso aí, que processa e vende isso aí. Eles faziam isso por telefone.
e atendia os Estados Unidos inteiro. Que doido. Por telefone, atendia por telefone os Estados Unidos inteiro. O que você acha que aconteceu agora com essa coisa digital? Eles vendem pro mundo caranguejo, acredita? Que doido. E todo o processo daqueles malucos em alto mar, passando fio, lembra das tempestades, eu adorava aquele negócio. O tempo deles... Alasca, né? Eles vão buscar lá na Alasca. Isso. O tempo deles pescarem esse bicho, voltar para a terra, processar, catalogar os pedidos, em 4 dias eles conseguem entregar do outro lado do mundo, na China, acredita? Que doido? Caraca. 4 dias. O negócio é muito... Que espetacular, né? Que mundo novo que a gente tá. Agora... Só que, assim, o mundo é novo, só que isso tudo que eu tô falando, Joel, há quanto tempo não se fala disso? Então, na verdade, se a gente parar para pensar filosoficamente na questão administrativa de gestão, ele nada mais do que está falando assim, a gente precisa voltar a falar com pessoas. Ô, Vitor, quando você fala isso, a gente estava nos bastidores, a gente estava tocando umas figurinhas, que eu comecei a atender o Senac, o Vitor é do Sebrae, eu comecei a atender o Senac por volta de 99, 2000. A gente falava isso em sala de aula em 99, 2000. Acontece que as mudanças acontecem numa velocidade exponencial e a quantidade de variáveis que tinha em 99 e a quantidade de variáveis que tem hoje, ainda mais nesse mundão pós-pandemia, aumentou muito. E quando aumenta tanto assim, bastava você fazer um pouquinho assim, você já chegava a um monte de coisas que não eram exploradas. Hoje, um mercado muito mais segmentado, um mercado muito mais pulverizado, uma concorrência absurdamente maior, tem muito mais gente tentando abrir essa fresta da mesma forma, tem muito mais gente tentando perceber essas oportunidadezinhas que é a grande sacada. Eu vou me corrigir. Realmente tem muita gente tentando olhar essas oportunidades, mas o percentual de pessoas que tem de fato essa preocupação, e você que está direto no mercado, confirma ou não o que eu estou falando, o percentual de pessoas que estão de fato procurando novas necessidades para o seu estabelecimento, no final das contas acaba sendo pequeno, não é? É mínima, na verdade. Ínfimo, né? quase insignificante. Com certeza. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas elas chegam para produzir soluções para elas. Entendeu? E é um grande erro. Você não pode ser apaixonado pela sua solução. Isso. A sua solução é como se fosse um filho, um ente querido, que você pode saber que ele tem problema, mas se alguém chegar e falar mal para você, você vai virar uma arara. Isso. E eu falo que sim, você quer assim, ter sucesso nesse mundo? Então, seja apaixonado pelos problemas das pessoas. Resolva os problemas. Primeiro identifique os problemas e depois você pensa na solução. Eu costumo dizer, em algumas consultorias que eu dou, que a pessoa fala assim, não, porque nós somos apaixonados pela nossa empresa. O tonto que é apaixonado pela empresa, pelo próprio negócio, a chance dele se ferrar mais cedo ou mais tarde é muito grande, porque quanto mais você se apaixona, mais você se agarra, se enraiza naquelas ideias e não consegue dar um passo diferente, por mais que o horizonte esteja mostrando coisas diferentes. Esse desapego às suas paixões, quando a gente fala de organização, ela é fundamental. As pessoas falam, mas porque se você não tiver paixão, você não corre atrás. Beleza, não vamos misturar as coisas. Tem um foco, tem um norte para você correr. Mas desapega dessa paixão, porque quanto mais enraizado você tiver, mais chance de você se ferrar. E vai se ferrar. Que é o que a gente, quando você está falando isso daí, a gente atende a questão da tradição versus a inovação. Porque também inovar tudo de uma vez só pode ser péssimo. Imagina assim, você é dono de um restaurante muito famoso na cidade, bem tradicional, que tem sucesso, e você chegar, quanto filho deste dono, e falar assim, eu vi um podcast lá de um menino falando isso daqui, então eu tenho que inovar tudo isso daqui. Também não é assim que funciona. Vou te contar uma história real, né? Prossiga. Como deveria fazer nessa parte, né? Eu tenho um cardápio. Será que eu não posso pegar 10% ou 5% deste cardápio e inovar nesses 5% em questão de teste? E manter os 95%? Porque talvez ele é assim, ele tem esse sucesso até hoje porque ele é tradicional. Mas ao mesmo tempo,
a forma que eu compro, tenho 33 anos, é diferente da forma que um menino de 20 anos compra. Será que esse menino de 20 anos, que daqui a pouco está completando 25, começa a ter um poder de capital, de sair para jantar e tudo mais, será que ele vai gostar do que eu gosto? Então, assim, é uma forma de mostrar que eu não posso quebrar a tradição total, só que se eu pegar um pequeno espaço para poder fazer o teste, e esse teste é o que a gente chama de cultura do fracasso, que nós brasileiros não temos muito isso, que é basicamente assim, o sucesso na nossa visão de negócio, de inovação o sucesso nada mais é do que uma somatória de fracassos, que nós chamamos de experiência. Então, eu não errei, eu aprendi como não fazer. Mas eu não posso pegar uma empresa tradicional e mudar 100% o cardápio dela porque eu quero ser inovador. É que, na verdade, manter o mesmo assunto. É o foco na necessidade do cliente. Se o que faz você ser melhor que a sua concorrência, a sua tradição, você vai abrir mão dela. Que você invista na sua tradição. Você vai abrir mão dela por quê? Justamente. Né? Cabe ajustes para atender uma modernidade de uma clientela que está chegando, mas se é isso que te atrai, segura. Caso real, não, rapaz, isso me aconteceu faz mais de 10 anos, fácil, a gente começa a entregar a idade. Faz mais de 10 anos fácil. Rapazinho me chamou, rapaz... sabe, recém-formado, com pós-graduação, falando alguns idiomas, realmente com um gás tremendo, né? Ele falou assim, Joel, eu preciso que você ajude a convencer meu pai que a gente precisa fazer uma revolução nessa empresa. A empresa tem 30 anos. Você sabe como é que é a cabeça dele, a gente tem que mudar isso, pô. Eu falei, baita empresa de sucesso, voando, tradição, com clientes antigos e super bem estabelecida. Eu falei, mas a empresa está bem? Tá, né? Mas você sabe, o conceito hoje é você tem que acompanhar, você tem que modernizar. E cara, a empresa está voando. Não é porque você vem com ideia nova que você tem que revolucionar a empresa. E de novo, parece meio óbvio, né? Você falou assim, Joel, essa receita é antiga, não tem nada de novo. Nós estamos focando na necessidade do cliente. É só essa questão. O cliente ou a clientela mudou, você muda junto. A clientela está... E essa sensibilidade só tem quando você... Eu só estou repetindo o que você está falando com palavras diferentes. Só tem quem tem esse desapego. Quem não fica se preocupar, apaixonado pela ideia original. Né? É interessante, assim, como é cíclico as coisas, né? Anos atrás, 2 anos atrás, era na moda assim, ter o que a gente chama de chatbot, que é nada mais... Cara, eu nunca ouvi falar em chatbot, por favor. É um robozinho que te atende no WhatsApp, sabe? Os bots, Então, assim, não, porque você tem que modernizar isso, e eu tenho certeza que vai acontecer daqui uns 5 anos, uma empresa vai tirar o chatbot dela, os robozinhos que atende, vai colocar pessoas e vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio que vai falar assim, revolucionou, humanizou, trouxe o cliente. Exatamente. Não duvido nada. Então, não duvido nada. Mas o que eu falo? A gente tem que ser esperto o suficiente para nos permitir testar. Então, por exemplo, se uma empresa como esse caso, como que eu oriento? Óbvio que cada caso é um caso, mas se chega um caso desse, como que eu oriento? Falo assim, cara, você poderia abrir uma nova empresa que funcione dentro dessa própria empresa, inclusive, mas um CNPJ diferente, com um nome fantasia diferente, e fazer esses testes nessa empresa. Então, você testa tudo nessa nova empresa. O que der certo, que o pessoal usa o termo de spin-off, né? Como se fosse uma empresa filho, entendeu? Que você utiliza da tua empresa mãe como... produto, característica, enfim, o que você achar que tem que utilizar e testa nessa nova. Porque uma startup é fácil fazer o que eu falei, testa, valida, ela não tem uma tradição a defender. Se eu errar, não era meu cliente. Agora, pensa numa empresa de 30 anos, se ela erra e passa a perder todos os clientes dela, simplesmente porque alguém achou que tinha que inovar. Inovar é quando você implementa uma ideia de sucesso financeiro. Se não é criativo. Não que a criatividade faz parte da inovação. Mas cuidado... Não é necessariamente a solução. Perfeito. Cuidado para você não ser o idiotas, né? Que a gente fala que é aquele cara que tem um monte de ideia e não consegue implementar nenhuma que tenha sucesso, né? Então, mas na verdade, parece paradoxal, mas não tem nada de paradoxal. São 2 lados da mesma moeda. Primeiro,
Não tem caminho sem inovar. Não interessa em qual cultura que você está. Mas a inovação pela inovação, ela é estéril, ela é idiota, ela é improdutiva. Tá? Só tem sentido essa inovação quando ela realmente trouxer resultados financeiros. Exatamente. Financeiros. E aí, eu acho que tem uma coisa que quem está começando a empreender, quem já é empreendedor, tem que tirar disso tudo que você falou, que eu acho que é uma das coisas mais legais que quem sentou aqui já trouxe. Não interessa com o que você trabalha. Se dê o direito de ser criativo, porque isso é muito legal, Vitor. Não sei se você já passou por essa experiência pelo Sebrae, mas é uma delícia quando você consegue mexer com o empresário, sacudir ele um pouquinho e fazer ele começar a pensar fora da caixinha, porque a primeira ideia traz outra, que traz outra. Isso vira um ciclo virtuoso, tão gostoso, que não deixa de ser uma coisa, olha, vamos nos esforçar para criar, vamos nos esforçar para inovar. Sempre respeitando esse limite que você bem colocou, ó. Essa inovação tem que trazer produtividade. Então, assim, identifica o que é, bota na prática, mas mantém essa necessidade da margem de erro para você não se comprometer. Mas se dá o direito de pensar diferente, se dá o direito de testar coisas novas. E, às vezes, não precisa nem descobrir a lâmpada. Tem muita coisa nova já acontecendo em todos os segmentos. Se dá o direito de andar antenadinho, não interessa se é seu segmento ou não, mas isso tem margem para adaptar para a minha empresa. Tem muito. E quando começa, a tendência é não parar mais. Já percebeu isso? É interessante porque inovação, muitas pessoas confundem com tecnologia, né? Uhum. Inovação não é tecnologia. Inovação é fazer diferente, melhor, mais barato, mais rápido, que seja mais visível para o seu cliente. Isso é inovação, né? Então é mais simples do que parece. Por isso que aquele negócio desgourmetiza, sabe? Desgourmetiza isso para a gente poder trazer para a realidade. E o que você falou realmente, muitas pessoas não inovam, Joel, segundo o que elas me falam, é porque elas falam assim, nossa, mas eu não sei por onde começar, eu não sou criativo, né? Eu sou mais operacional. Eu falo assim, você não precisa pensar no que você vai inovar. Faz uma pesquisa no Google. Vê lá, por que a Disney é o que é? Vai lá ler. Lê a bibliografia dessas grandes empresas. Livro dessas grandes empresas, né? Vai entender por que eles são o que são. Você tem que entender o porquê e trazer a sua realidade. Então, eu dou um exemplo que eu falo assim, eu tento traduzir a inovação. E quando se traduz, não é do inglês para o português. Se traduz na vida real. Eu lembro que tem uma empresa. Ela era em Nova York, é uma loja de roupas mega moderna, e ela tinha o primeiro provador digital. O que era esse provador? Não é que você vestia digital, não. Você chegava no provador, você podia escolher a luz. Então, se você queria uma luz de balada, porque você estava com uma roupa de balada. Lá, o provador, no momento que você pedia a roupa, ele já colocava combina com, tinha fotos de outras pessoas vestindo aquilo. Super legal. Né? Aí, o que eu falei assim? Falei, gente, vocês precisam trazer isso daqui para cá. Falei, Vitor, você está brincando. Uma loja em Nova York tem isso, e você está falando para a gente trazer aqui para o interior de São Paulo, uma cidade de 200, 100 mil habitantes. Aí eu falei assim, eu não estou falando para vocês trazerem o provador para cá, que é o quê? Aí eu fiz a pergunta, por que essa empresa criou esse provador? Tal, chegamos na conclusão. Ela criou para criar a melhor experiência possível para uma pessoa dentro do provador, para ela comprar o maior número possível de peças. Entendemos o porquê, então. O que eu estou falando é para você trazer esse porquê e não fazer igual ela fez, mas tentar fazer muito parecido. O que uma empresária fez? Ela falou, agora eu entendi. Dentro da realidade dela, uma MEI, no provador dela, ela colocou 3 cabides. Um estava escrito sim, o outro estava escrito não, o outro estava escrito talvez. Que ela viu num case de uma outra empresa. Então, não foi nem ela que criou isso também. Ela falou assim, eu vi essa foto aqui, eu falei assim, é aquilo que o Vitor tinha falado. O que ela quis dizer? Eu facilitei o processo da minha cliente, que chegava lá com 200 roupas lá,
E aí ela nem lembrava mais no começo qual que ela tinha gostado, qual que ela não tinha gostado. Então ela fazia assim, ó, toda a peça que ela tinha gostado, ela colocava no sim. A chance dela levar aquela peça era gigantesca. A que ela não gostava, ela colocava no não. Eu falei, eu nem queria que ela perdesse tempo, experimentando de novo. E talvez ela ia me dar a segunda chance enquanto vendedora de conseguir vender aquilo para ela, porque ela estava na dúvida. Então, o sim já era certeza ou não já era certeza também. O vendedor, quando pega o cliente com talvez na mão, ele reverte isso, né? Exatamente. Então, assim, eles entenderam o porquê daquilo, entenderam que eles não poderiam comprar um mega provador digital, mas trazendo a realidade, eles conseguiram. Você falou uma coisa que pode ficar de passagem, não pode ficar de passagem, tem que ser pontuado. Ah, mas isso não tem nada a ver com a realidade da minha empresa, que tem 100, 200 mil habitantes. Amigão, não interessa onde você está. Se você está na região sul, no nordeste, no norte, o tamanho não interessa. Seja você que consiga dar o passo diferente, porque enquanto você estiver andando igualzinho como todo mundo, você é mais ou menos, eu estou enjoado de falar isso aqui, mais ou menos passa fome. Faça diferente. E é legal que não precisa necessariamente pegar ideias vitoriosas do seu segmento. Qual segmento na sua cidade, qual loja na sua cidade, não interessa o tamanho dela, tá aparecendo. Por que ela está aparecendo? Ah, mas ele está aparecendo porque eles têm dinheiro. Então tá bom. Pega uma lojinha que seja do porte do tamanho da sua, que está tendo sucesso. Vai fazer uma visitinha lá. O porquê que essa loja, o que essa loja faz diferente dos concorrentes dela, né? Incorpora quando a gente está mergulhado no problema, a gente não enxerga a solução. É normal, é natural. A pessoa, nossa, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Pesquisa, visita, vai em loco no concorrente, vai em loco em quem não é concorrente e tem sucesso, mas com as defesas baixas, para você se dar o direito de enxergar. Nisso que você comentou, eu tenho duas observações, né? Primeiro, que as pessoas utilizam muitas o que nós chamamos de desculpas verdadeiras. Ótimo. O que quer dizer isso? Realmente é verdade que ele está falando. É uma cidade menor, talvez ela tenha um espaço mais tradicional e menos inovador. Então, é uma verdade, só que não deixa de ser uma desculpa. Então, assim, realmente você tem razão. Isso não quer dizer que você não possa fazer diferente. E quando a gente fala para o empresário que ele está arranjando muita desculpa, ele se ofende. Não, você está me chamando de mentiroso? Não. Super real o que você está falando. Você está me chamando de mentiroso? Você está falando que eu estou inventando coisas? Eu falei, não. Eu tenho certeza que o seu argumento é verdadeiro. E a grande sacada é, apesar do argumento, apesar da desculpa, por mais que seja verdadeira, apesar dessa verdade, o que mais nós podemos fazer? E aí é quando porque enquanto, já falei isso em outros podcasts aqui também, enquanto a nossa mente conseguir arranjar desculpas para explicar a realidade, a gente se conforma com elas e não corre atrás. Exato. Isso é terrível, cara. E ela poderia estar trabalhando com outras coisas, né? Você falou aí também de ir conhecer outras coisas. Existe até tem um vídeo excelente. O livro é muito bom, mas o vídeo eu acho que é melhor. E são poucas vezes que acontece isso. Chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Tá? Depois dá uma pesquisada aí. Sabe dizer o autor? É um autor americano que agora me foge, mas De Onde Vêm as Boas Ideias, ele é um vídeo de uns 8, 9 minutinhos que ele fala o seguinte: as boas ideias nada mais é do que a somatória de 2 palpites lentos. Que é o seguinte, nós estamos conversando aqui agora, Joel, eu vou te falar um negócio que vai ficar na tua mente. Daqui uns 30 dias você vai estar, sei lá, num churrasco, conversando com alguém que vai te falar outro negócio, aí vai dar aquele momento eureka. Então assim, nossa, aquilo que o Vitor falou, e esse cara está me falando um negócio hoje, 30 dias depois, as duas ideias vão se conectar e é daí que vem as boas ideias. Que ele fala lá, por que a França, no momento lá do iluminismo, conseguiu ser maior em vários momentos? Porque ela tinha muitas pessoas pensando que naquele momento aquela ideia não tinha nada a ver, que juntado com uma outra ideia nada a ver, dava uma ideia genial, entendeu? Só que assim, a sorte só vem para mentes conectadas. Ótimo. Né? Então, a sorte, é sorte. Sim, ele tem sorte de ter uma mente conectada. Então,
que é a questão de... Hoje você vai visitar uma barbearia... Você é dono de uma loja de roupa, mas vai visitar uma barbearia de sucesso, vai visitar um restaurante de sucesso, vai conversar com as pessoas, vai ver o que eles fazem, porque volta ao que eu falei, não é o provador digital, é por que aquela empresa tem aquele provador digital. Pega o porquê, traz a sua realidade e implementa. Implementou, deu errado, vê por que deu errado. E investe pouco, viu? Erra rápido para corrigir logo. Vê por que deu errado, faz a observação, faz a versão número 2. Deu errado de novo, mas isso daqui já deu certo. Potencializa o que deu certo, corrige o que deu errado. Faz a versão número 3. E, a partir disso, você começa a inovar. E uma outra dica, faça uma inovação por mês. No final do ano, você tem 12 inovações. Ótimo. Perfeito, ótimo. Você falou da questão da criatividade, das duas ideias. Você pode chamar de criatividade, você pode chamar de inteligência, você pode chamar de raciocínio. Na verdade, a nossa mente ela funciona assim, ó. Você vai armazenando informações, né? Você aprende o que é, estou inventando, tá? O que é perna, você aprende o que é braço, no seu desenvolvimento infantil. Na escola você começa a aprender o que é soma, o que é uma adição, uma subtração. Você vai armazenando conhecimento. Inteligência é diferente de armazenar conhecimento. Inteligência tem a ver o quanto você consegue relacionar cada um conhecimento com o outro. Então, quando você fala assim, estou escutando o Vitor agora, o Vitor me deu uma informação que num churrasco, num outro momento, apareceu uma ideia, as duas ideias conectaram. Isso é raciocínio, isso é inteligência, isso é criatividade. Só que não dá para fazer isso quando você tem pouca informação. Não dá para fazer isso quando você acha que a faculdade que você fez 5 anos atrás vai dar conta do recado. Quando você acha que um livro que você leu sobre marketing vai fazer você entender o suficiente para levar a sua empresa. Joel, mas nos dias de hoje as pessoas leem pouco. Está cada vez mais difícil, você encontra quem lê e é uma pena. Deveriam ler mais. Mas até para esses que não gostam de ler, eu não estou desincentivando a leitura de maneira alguma, ler ainda é um dos melhores caminhos, vai atrás da informação de outra forma. Você falou de pesquisar no Google, vai pesquisar no Google, vai pesquisar no YouTube, se não tem computador, você vai em loco tentar buscar essa informação. Mas sem informação a coisa não acontece. Não, de forma nenhuma. É como se você estivesse enchendo um tanque, né? Você tem que encher o tanque, uma hora vai pegar, entendeu? Se você não tem essa base, você não começa uma casa pelo telhado. Você começa pela base, começa pelo alicerce, né? Então, eu concordo totalmente. Com mais informação que você gera, mais você prepara o seu cérebro para poder ter aquela ideia que vai te diferenciar. Na apresentação, eu falei do tal dos unicórnios. Salta aos olhos essa ideia dos unicórnios. Uhum. Não é minha praia, é a sua. Explica para o povo o que são esses tais de unicórnios. O unicórnio, na verdade, assim, por ser uma figura mítica, né? É aquela empresa que sai do zero, então não vale nada, a valer $1 bilhão. Quanto? $1 bilhão. Quanto? $1 bilhão. Tô igual o Abel, técnico do Palmeiras. Quanto? $1 bilhão. Que é 1 em milhões, né? Então, são os unicórnios, né? Mas os unicórnios, eles estão aparecendo cada vez com mais frequência. Exatamente. Porém, o que a gente fala é o seguinte, você não precisa nascer para ser um unicórnio, tá? A gente fala, tem vários termos hoje que são utilizados, né? Você já ouviu falar de umas cabras que ficam nas montanhas e elas vão pulando assim e elas são extremamente resilientes? Então eu falo assim, muitas vezes é melhor você ser aquela cabra que é extremamente resiliente, entendeu? Enfrenta os problemas e quem sabe um dia você virar um unicórnio, mas o unicórnio não necessariamente para nós hoje é uma figura de sucesso, só unicórnios. O unicórnio também é uma figura de sucesso, né? Mas você pode ter muito sucesso sem necessariamente ter uma empresa que vale $1 bilhão. Perfeito, lógico. Mas por que pelo menos é o que a mídia passa, as startups estão mais propensas a virarem unicórnio em tempo menor num espaço menor de tempo? E aí eu já vou engatar a sua pergunta numa outra explicação que aparecerá, na minha visão, bem menos unicórnios a partir de agora.
E aí, já respondendo a sua pergunta. Por que isso ocorre? Não necessariamente o valor da startup é por venda de cliente. Muitas vezes é por investimento de investidores profissionais. Entendeu? Então é o seguinte, ela não vale $1 bilhão porque ela vende $1 bilhão. Ela vale $1 bilhão porque alguém comprou 10% da empresa dele por um valor que, se eu colocar então esse valor que ele pagou 10% dela, ela valeria $1 bilhão se alguém comprasse 100%. Perfeito. Mas sabe aquele negócio assim, a casa vale tanto. Beleza, ela pode valer. Tem gente que paga isso? E o que está acontecendo agora? E na minha visão, Joel, o correto. Teve muitos investimentos aí de risco natural, senão não seria, que prometiam mundos e fundos e, na verdade, no final dos negócios, o que precisa é lucro. Então, assim, tinha startup que estava defendendo. Imagina você é um investidor profissional e fala assim, Joel, eu estou montando um negócio, não é para agora não, é para 20 anos. Se você investir em mim agora, daqui 20 anos nós vamos ter uma empresa tão grande. Olha a Amazon. A Amazon, ela não tem... Imagina eu falando para você. A Amazon, na época lá, o Jeff Bezos era o homem mais rico do mundo, dono da Amazon. Dizem que ela tem prejuízo até hoje, entendeu? Como que isso é possível? Então eu estava defendendo assim, então eu sou a próxima Amazon. Aí você ia lá, óbvio, nisso que eu estou falando, em várias outras coisas que eu te mostrar, você acreditava em mim, você ia lá e investia 100 milhões por 10%. Isso foi uma febre que a gente falava assim, gente, isso daqui está virando uma bolha. Vai explodir. Isso vai explodir. E começou a explodir. Então, provavelmente, vai voltar, é o que eu falo da questão ser cíclica, né? Voltará agora a ter o dinheiro mais importante. O dinheiro mais importante é o dinheiro do cliente. Entendeu? E não tira em nada também os méritos de quem conseguiu vender essa ideia, né? De forma nenhuma, porque a maioria realmente calhou a dar certo, entendeu? Mas começaram a cairmos assim que... a empresa mais feliz do mundo. Hoje não existe. Né? Então, não existe mais. Tem que ter resultado. Exato. Né? Ô, Vitor, eu lamento muito, mas o nosso tempo acabou. Meu caro, é um assunto que não tem fim. Tem fim? Não tem. É igual inovação, sem fim. Não tem, até porque a todo momento vai ter uma variável a mais que vai trazer o creme de la creme. Mais um não é dois aqui, viu? Tá, mas vamos lá. Encerra com chave de ouro esse bate-papo que foi riquíssimo, vai. O que falta falar ou que mensagem você deixa para quem está nos assistindo? Eu já falei aqui, mas eu quero reforçar, né? Então, se você pensa em inovar, seja um completo apaixonado pelo problema das pessoas. Se você for um completo apaixonado pelo problema das pessoas, se você conversar com pessoas, se você estudar pessoas, a chance de você conseguir inovar, tendo uma startup, inovar dentro de um processo na empresa que você trabalha, inovar dentro de um cardápio, qualquer coisa que seja, a chance disso dar certo é muito grande. E não dando certo na primeira vez, isso não quer dizer que deu errado. É um baita aprendizado. Isso quer dizer que você aprendeu algo para melhorar na segunda versão. Então, tem essa cultura também. Então, não são coisas novas, eu já falei nesse bate-papo, mas eu queria reforçar. Converse com as pessoas e valide os problemas dela e tenha a cultura do fracasso, entendendo que o sucesso nada mais é do que uma somatória de fracassos. Espetacular. Duvido que você não gostou. Vitor, de coração, muito, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Não, com certeza, cara, eu adoro. Eu achei que foi um bate-papo riquíssimo. Que bom, espero ter conseguido passar um pouco aí de informação. Absurdamente didático. E se alguém que assistiu, ouviu, saiu melhor do que entrou, meu objetivo foi concluído. Eu tenho certeza que saíram. Pessoal, falei que vocês iam gostar? Obrigado de coração. Até a próxima. Até mais.